Livro Como Fazer Escolhas Certas, de Elizabeth. Capítulo 3. Aproveitando o seu dia. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos regozijar-nos e alegrar-nos nele. Salmos 118, verso 24. Você está buscando ajuda sobre como tornar cada dia um grande dia? Bem, aqui está a primeira escolha que você não pode perder: levantar da cama. Essa é a escolha certa mais difícil que uma mulher tem de fazer todos os dias de sua vida. E eu fiz essa escolha, levantei-me. E não apertei o botão da soneca extra do despertador nenhuma nem duas vezes. É verdade. E nós mulheres ansiamos exatamente por aquelas raras e amadas manhãs em que podemos dormir em paz. Mas a verdade, dias preguiçosos nos quais podemos dormir até acordarmos naturalmente, é uma dádiva rara, que só raramente podemos desfrutar quando estamos de férias ou no dia de nosso aniversário. E isso é duplamente verdade se você tiver crianças pequenas e um ambiente familiar agitado. Mas e quanto aos dias úteis? Os dias em que todo e qualquer minuto faz diferença e cada intervalo de 60 segundos é vitalmente importante. Quando os outros contam com você em casa ou no trabalho ou em ambos os lugares. Por mais fora de série que seu levantar tenha sido esta manhã, não foi nada fácil. Na verdade, essa atitude doeu, foi ruim, realmente ruim. Será que mencionei que hoje é segunda-feira? Um choque de realidade. Contudo, todas as manhãs, ao som temido do despertador, eu me levanto. Especialmente se considero algumas razões convincentes para me levantar e tentar brilhar. Primeiro, eu tenho um plano. Isso ajuda a me lembrar em algum lugar em meu embotamento mental de que na noite anterior fiz um plano para o novo dia. Um plano que só funcionará se eu me levantar exatamente no horário que planejei fazer isso. Não existe nada mais prático que um plano. Então, eu tenho um motivo. Sei lá no fundo de meu coração que preparei esse plano por algum motivo, um desejo apaixonado por algo que considero relevante e um sonho a realizar que beneficiará outras pessoas ou alcançará um objetivo pessoal. Não existe nada mais poderoso que um motivo. A seguir, eu tenho uma necessidade. Odeio isso, mas devo reconhecer que deve existir uma necessidade genuína para levantar-me ou dificilmente isso acontecerá. Outras pessoas precisam e dependem de mim para a alimentação, o café da manhã, o lanche na mochila e a maleta de trabalho, para o transporte, para levar à escola, ao trabalho ou ao ponto de ônibus e para buscar as pessoas nesses locais. Para os compromissos, seja a consulta no dentista, seja uma entrevista na rádio, para as roupas limpas, para os mantimentos no armário e a lista de coisas que preciso fazer para cuidar de mim, do meu trabalho e de outros é enorme. É maior que a lista de presentes de Natal de uma criança. O meu local de trabalho é em casa, o que pode ou não ser melhor que ir de casa para o local de trabalho. Contudo, preciso estar em minha escrivania em dado momento para que possa fazer certas tarefas, cuidar da comunicação e, é claro, escrever. Não existe nada mais persuasivo que uma necessidade. E então tenho uma agenda. Quando sou tentada a mentir ainda na cama, só uns minutinhos não vão fazer diferença. Esse é o momento em que minha agenda começa a passar por minha mente semiconsciente. E isso me faz acordar de vez, já que minha mente passa a pensar.
Se eu não acordar agora mesmo, não terei força para caminhar hoje e não completarei os trabalhos previstos para a parte da manhã, e isso me deixará atrasada pelo restante do dia. E sei por experiência que, se isso acontecer, ficarei frustrada e ansiosa o dia inteiro por estar atrasada em relação a todos os compromissos e tarefas agendadas. Jamais serei capaz de recuperar aquela hora ou meia hora. Ter em mente uma agenda factível e bem ajustada é um poderoso empurrão para me tirar de debaixo das cobertas. Não existe nada mais impulsionador que uma agenda. E por fim, eu tenho muita vontade. A força de vontade é revelada toda vez que você faz uma escolha consciente. E este livro trata de escolhas que você e eu fazemos. Conforme diz um famoso ditado, onde existe vontade, existe sempre um caminho. Não há nada mais produtivo que a força de vontade. Uau! Tudo isso só para sair da cama pela manhã. Mas essa primeira e principal escolha certa, feita todos os dias, exige um plano, um motivo ou um sonho, ou ainda um desejo, uma necessidade, uma agenda e muita vontade. Em busca de uma vida melhor. Na semana passada, completei outra sessão de gravação trimestral de meu programa de rádio, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Enquanto preparava o conteúdo do programa, observei que uma das atrações começava com o seguinte texto: ouço com frequência estas palavras proferidas por mulheres cristãs. Sinto-me exausta e atribulada. E daí só consigo me perguntar: o que estamos fazendo com nós mesmas? Não importa de qual país ou em que língua esse clamor emerge. O excesso de atividades e ocupação é um problema monumental. E você sabe muito bem. Sempre que buscamos soluções para nossos problemas, em geral acabamos por descobrir como somos falhas em administrar o tempo. Se nos cansarmos dessa situação a ponto de dizermos: chega, não vou mais viver dessa maneira, e começarmos a analisar o que estamos tentando fazer com nosso tempo, nossa investigação nos levará a evidências que claramente desvelarão as nossas pobres escolhas quanto ao uso do tempo que Deus nos deu. O problema, de forma bem clara e simples, é a má administração do tempo. E a solução, também de forma bem clara e simples, é administrar melhor o tempo. Para fazer escolhas melhores e trabalhar em direção a uma vida melhor, precisamos perceber que estamos fazendo escolhas ruins quanto à maneira pela qual gastamos nosso tempo por causa de uma de duas razões. Ou sabemos como administrar o tempo e escolhemos não fazer isso, ou então precisamos de ajuda para aprender a administrar o tempo. É preciso conhecer os princípios comprovados pelo tempo para a administração do tempo e da vida. Encontrando ajuda. Talvez por ter fracassado fragorosamente na administração de minha casa, quer dizer, como eu poderia saber que teria de lavar o feijão a fim de livrá-lo de toda impureza antes de cozinhá-lo. E na administração do tempo nos papéis de jovem, esposa e mãe durante os primeiros 8 anos de meu casamento, ainda busco uma vida melhor. Isso significava que estou sempre à procura de dicas que me auxiliem a administrar o tempo. Tenho certeza de que você também está interessada em obter ajuda. Quando meu marido se matriculou no seminário, uma oportunidade de ouro apareceu em minha vida. A biblioteca do seminário era vastíssima
percebemos que aquele recurso totalmente grátis era uma dádiva de Deus. Jim e eu organizamos nossa agenda para que eu pudesse ir com ele ao seminário uma vez por semana enquanto as meninas estavam na escola. Eu me esbaldava por várias horas naquela profusão de livros enquanto ele assistia às aulas. Adivinhe onde eu gastava essas preciosas horas? Na seção prática da biblioteca, na seção de negócios, na seção de administração, na seção de autoajuda. E como eu precisava de ajuda! Ali na biblioteca encontrei tesouros maravilhosos. Fiquei maluca. Retirava um livro após livro daquelas prateleiras abarrotadas. Livros sobre a administração do tempo? Darei uma olhada nesses também. Naquele estágio de meu casamento e vida familiar, eu mal conseguia manter a cabeça acima da superfície da água. Eu tinha uma família hiperativa, com 4 membros extremamente agitados, todos funcionando na velocidade máxima ao mesmo tempo. Era esposa de um ocupadíssimo pastor que também estudava para concluir seu mestrado em teologia. Eu tentava cuidar de minha casa e também abrir as portas e nosso coração para a hospitalidade. Estava comprometida a suprir as necessidades de nossa família enquanto buscava servir minha igreja em alguma área do ministério. Mas eu anelava por uma vida melhor e já havia dado o primeiro grande passo em direção ao crescimento. Eu havia identificado, rotulado e reconhecido meu problema-chave. Minha vida estava uma verdadeira bagunça. Junto com essa admissão veio a recusa de racionalizar minha maneira confusa de lidar com a rotina diária por meio de desculpas esfarrapadas, como por exemplo: mas você não compreende, somos uma família muito ocupada e agitada. Um desses dias as coisas vão melhorar e daí eu terei mais tempo para cuidar de minha casa e família. E de mim mesma. Isso mesmo. Eu identifiquei o problema, meu problema. Esse era o passo 1. E ao visitar a biblioteca e ler conselhos de sabedoria apresentado por especialistas em administração do tempo, cumpri o passo 2. Agir para fazer algo em relação a meu defeito. Escolhi seguir a direção de uma vida melhor, que trouxe mais paz e ordem aos caos que eu estava mergulhada. É verdade, eu estava definitivamente buscando uma vida melhor. Cansei-me de pensar, deve haver mais vida que isso. Ou seja, eu acreditava que deveria haver mais coisa na vida que apenas minha labuta. Algo além da sensação de estar o tempo todo pressionada e ainda assim não conseguir colocar a minha vida em ordem. Apesar disso, eu me sentia confusa e sem controle sobre a rotina de minha vida. Enquanto escrevo sobre essa lembrança de meu passado, recordando as viagens de carro com meu marido para a biblioteca do seminário, o que era melhor e mais barato que quaisquer férias que pudéssemos nos dar ao luxo naquela época. Quase consigo sentir a fragrância característica dos livros que cobriam parede após parede, corredor após corredor daquele prédio tranquilo que se transformou em um oásis para mim. Eu era a criança proverbial em uma loja de doces, questionando: por onde devo começar? O que devo pegar primeiro? E como posso obter tudo o que essa biblioteca tem para oferecer? Bem, sempre que eu encontrava um livro especialmente útil e simples sobre a administração do tempo, pedia a Jim o retirasse da biblioteca com seu cartão de estudante para que eu pudesse levá-lo para casa. Daí, por uma semana, eu examinava aquele livro e escrevia as notas para repassar repetidas vezes, na esperança de aprimorar a minha agitadíssima existência.
Eu sabia que Deus queria que eu procurasse viver em paz, a fim de ter uma vida tranquila e fazer tudo com decência e ordem, seguindo planos diligentes e administrando os bens de minha casa. Mas eu não sabia como fazer isso. Mas como é que eu faço isso, Deus? Como? Eu perguntava ao Senhor. Diante da escolha número 1. Bem, louvado seja o Senhor por aqueles livros. A bênção é que quase todos eles enfatizavam que o primeiro passo e o mais importante em direção ao sucesso de qualquer tipo era acordarmos na hora em que era necessário fazê-lo. Tenho certeza de que você acredita que essa escolha é realmente simples, mas também realmente difícil para você fazer, e a qual você pode fazer todos os dias. Na verdade, é a primeira escolha que você deve fazer todos os dias, goste disso ou não. Você se levantará na hora em que precisa ou não. É uma escolha. A cada manhã, quando seu sono é interrompido pelo soar do despertador, do rádio relógio ou do celular, reconheça que é exatamente naquele momento e naquele lugar que você fará a escolha mais importante do seu dia. Isso funciona da seguinte forma: se você se levantar, estará no comando de seu dia. Bem, pelo menos no controle de como ele começa. Afinal, você precisa deixar espaço para o plano de Deus, para algumas interrupções e até mesmo para eventuais críticas. Por que posso dizer isso? Porque desde o primeiríssimo minuto em que você se levanta, estará dando as ordens. Estará no banco do motorista de seu dia, por assim dizer. Estará colocando em ação seu plano. Estará cuidando bem do fluxo de sua casa e de seu dia. À medida que você avançar ao longo deste livro, verá que essa escolha singular direcionará o restante de seu dia. E verá como a escolha número 1 afeta a escolha número 2, e a número 3 e a número 4, e todas as demais escolhas durante o dia. Imagine uma longa fila de peças de dominó organizadas de pé. Quando você empurra a primeira peça, ela cai sobre a seguinte, sem demora. Todas as outras peças de dominó caem uma após a outra, em rápida sucessão. Isso, claro, é conhecido como efeito dominó. Odeio dizer isso, mas quando você não sai de sua cama a tempo de fazer tudo o que precisa com decência e ordem, 1 Coríntios 14:40, e de forma apropriada e ordeira, o efeito dominó entra em ação e tudo sofre pelo resto do dia. É surpreendente e amedrontador como essa primeira escolha aparentemente pequena pode influenciar as 24 horas seguintes. Grandes resultados começam com pequenos passos. Gosto de fazer as coisas em pequenos passos. É mais fácil e torna mais factíveis o sucesso e as mudanças. E é também um princípio indispensável para a administração do tempo. Portanto, em vez de declarar vou acordar cedo todos os dias pelo resto da minha vida, simplesmente tento acordar na hora certa só por um dia. Isso é o que digo a mim mesmo, é só um dia, posso fazer isso só por um dia. E qual a importância de um dia? Eis um pensamento a ser lembrado. O que você é hoje é aquilo em que está se tornando. E o que você é hoje é o que será no futuro, se nada mudar. Todo ato repetido, bom ou ruim, acaba por criar seu ser real e por moldar sua vida real. Cada uma de suas escolhas, boas, ruins ou medíocres, feita vez após vez, se transforma em um hábito. E seu objetivo, e o meu também, é fazer as escolhas certas vez após vez, até que sejam estabelecidos hábitos bons e piedosos. E quanto a seus sonhos? O que você quer ser?
O que você quer fazer com sua vida? Em que tipo de pessoa você quer se tornar? Que mudanças você gostaria de fazer em sua vida e no mundo? O que você quer deixar para trás? Bem, conforme os rancheiros, os vaqueiros e os fazendeiros diziam no Velho Oeste quando precisavam seguir em frente ou continuar em movimento, a luz do dia está queimando. O que pode ser traduzido por vamos trabalhar e fazer o trabalho necessário enquanto é dia. Quando você se levanta em um horário ótimo para realizar a vontade de Deus e seus planos, tem a oportunidade de tornar seus sonhos realidade. Você avança para se transformar na pessoa única que Deus criou, uma obra-prima, uma magnífica obra de arte. Você tem o dia inteiro, 16 ou mais horas em que consegue ficar acordado para fazer as escolhas certas que a movem em direção a algo empolgante, algo excelente, algo extraordinário, algo de que no fim do dia lhe dá o orgulho cristão de ter cumprido a vontade do Senhor. E quando você não acorda na hora em que deveria, o que aconteceu? Bem, você conhece a resposta muito bem. Você perde a oportunidade de se mover em direção a seus objetivos, de tornar um sonho realidade ou de tornar a vida de alguém só por hoje mais fácil e melhor. Como compartilhei em um dos meus livros para jovens garotas cristãs, um guia para a jovem mulher fazer as escolhas certas. Dormir demais jamais fará que seus sonhos se tornem realidade. É óbvio que levantar na hora programada é a primeira escolha certa a fazer todos os dias. É uma mega escolha. O chamado para a ação. O livro de Provérbios é um interessante estudo de opostos. E em Provérbios, o oposto de uma mulher que se levanta prontamente da cama e começa a cumprir seus afazeres a cada raiar do dia é a preguiçosa. Essa palavra é usada para descrever uma pessoa que tem o péssimo hábito de ser lenta, ociosa e vagarosa. A pessoa preguiçosa odeia trabalhar e demora muito tempo para começar a fazer o que precisa. Se você já viu alguém preguiçoso na calçada ou na rua, então tem uma ideia do que estou dizendo. Eis apenas duas preciosidades de Provérbios para motivar você a levantar e ficar pronta para outra. Essa é uma expressão que meus pais costumavam usar todos os dias para fazer que eu e meus 3 irmãos nos levantássemos na hora de ir para a escola. Como a porta gira sobre a dobradiça, assim o preguiçoso se vira na cama. Provérbios 26:14. Na próxima vez em que seu alarme tocar e você se virar em sua cama, lembre-se do seguinte texto do livro de Provérbios. Preguiçoso, até quando ficará deitado? Quando despertarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar de braços cruzados. A tua pobreza te sobrevirá como um ladrão e a tua necessidade como um assaltante. Provérbios 6, 9-11. Esse conjunto de versículos propõe algumas perguntas acusadoras e depois lhe dá um panorama geral do resultado de muito sono e pouco trabalho. Fotografia de uma pessoa preguiçosa. Uma pessoa preguiçosa não começa nada. Uma pessoa preguiçosa não termina nada. Uma pessoa preguiçosa não enfrenta nada. Correndo com os gigantes. Uma de minhas paixões é aprender com os homens e as mulheres da Bíblia. E tento ler tudo o que cai em minhas mãos sobre o que pode me dar mais discernimento a respeito da fé dessas pessoas e de sua confiança em Deus. Correndo com os gigantes é o título de um livro que aborda a vida de alguns gigantes da fé
retratados nas Escrituras. À medida que você lê sobre os gigantes apresentados a seguir, observe a importante mensagem que cada um deles envia para nós. Jesus, o Filho de Deus, nosso Salvador, acordava cedo. O que ele fazia assim que acordava? De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali começou a orar. Marcos 1:35. A primeira coisa que Jesus fazia assim que acordava era conversar com o Pai Celestial, bem antes do nascer do sol. Ele sozinho e quando ainda estava escuro, orava a Deus. Recebia diariamente força e orientação para cumprir a vontade de Deus em mais um dia, o dia que se iniciava. Jesus saía desse primeiro encontro preparado para enfrentar e lidar todos os tipos de tentação, em especial a tentação de se desviar da cruz. A mulher de Provérbios 31. Este é o retrato da mulher ideal, conforme concedido por Deus. Provérbios 31, de 10 a 31. É um poema e cada versículo salienta uma ou duas das qualidades do caráter dessa mulher. Observe a qualidade exposta no verso 15. Levanta-se de madrugada e alimenta sua família, distribui tarefas às suas servas. Essa mulher era uma esposa e dona de casa extremamente ocupada. Se ela fosse como você e eu, faria de tudo para que cada dia fosse melhor que o anterior. Para ser mais organizada, para ter menos falhas, menos escorregões, para estar mais bem preparada para o dia, mesmo que esse dia incluísse disciplinar uma criança de 2 anos cuja palavra favorita é não, ou lidar com a depressão do marido, mesmo que esse dia envolvesse administrar as responsabilidades no trabalho, além das tarefas domésticas, ou fazer mais uma visita diária a um dos pais ou avós em uma casa de repouso. A fim de cumprir uma das prioridades de Deus para sua vida, cuidar da família. Essa mulher programava o despertador para bem cedinho a fim de se levantar e enfrentar os afazeres do dia. Para ela, era muitíssimo importante acordar e começar a trabalhar logo cedo, a fim de viver da forma que Deus queria. E repito, este é o retrato da mulher ideal conforme concedido por Deus. Essa descrição estabelece o padrão para nós. As mulheres no sepulcro. Uau! Que exemplo esse grupo de mulheres representa para nós. Como elas amavam Jesus. Quando o Mestre morreu na cruz, elas permaneceram aos pés da cruz até o fim. Depois seguiram aqueles que carregaram seu corpo para ver onde ele seria enterrado. E assim que chegaram em casa, em vez de desabarem por causa da tristeza, começaram a agir com rapidez e a preparar as especiarias para que o corpo de Jesus pudesse ser apropriadamente sepultado. E então, no primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que havia preparado. Lucas 24:1. Você acha que essas mulheres estavam cansadas? Você acha que era estressante e pavoroso ver Jesus sofrer brutalmente e morrer em agonia na cruz? E ainda assim elas continuaram com sua missão, cuidar do corpo e do sepultamento de Jesus. E se elas tivessem girado sob as dobradiças em sua cama com preguiça naquela manhã importantíssima que precisavam ministrar ao Senhor? E se tivessem inventado desculpas? E se tivessem continuado a dormir? Tudo começa com um único passo. O ditado, uma jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo.
de estudo, não é mesmo? Seus sonhos e suas responsabilidades são o que constitui sua jornada de vida. Portanto, para iniciar a jornada que busca realizar seus sonhos e implica cuidar de suas responsabilidades, você tem de começar com um único passo: levantar-se da cama amanhã. O que você quer fazer amanhã? Essa questão se relaciona a seus objetivos e sonhos. Em meu caso, quero começar a escrever outro capítulo deste livro e comprar um presente de aniversário para uma amiga especial. Uma jovem colega de universidade quer fazer uma viagem à Terra Santa como presente de formatura. E amanhã? Ela quer começar uma busca na internet por pacote de viagem, um passo fundamental para tornar seu sonho realidade. E uma avó conhecida minha sonha em fazer uma reunião familiar e trabalha a cada amanhã até que seu objetivo se concretize. Querer algo significa desejar muitíssimo que isso aconteça. O que você deseja muitíssimo para amanhã? Identifique isso. Depois registre-o aqui na margem desse livro. E registre também em sua agenda ou nos avisos do celular para amanhã. Depois repita o processo de identificar seus objetivos ao final de cada dia e transforme essa atitude em um hábito. Saber o que você quer fazer amanhã para avançar em direção a seus sonhos é uma forma infalível de se levantar da cama amanhã. Na verdade, você pode ficar tão empolgado que chegará a acordar antes de ouvir o som desagradável do despertador. Você não se arrastará para fora da cama. Pelo contrário, dará um pulo e estará ansioso para iniciar seu dia e os projetos que transformarão seus sonhos em realidade. O que você precisa fazer amanhã? Querer fazer algo e precisar fazer algo são coisas totalmente distintas. Querer fazer algo pertence ao reino dos sonhos e desejos. Precisar fazer algo se relaciona a cuidar de suas responsabilidades. Esses são seus papéis. Eles englobam suas responsabilidades e tarefas. Portanto, agora é hora de começar a fazer uma lista. Decida preparar todas as noites uma lista das coisas que tenho de fazer amanhã. Já ouvi alguém chamá-la de a lista do faça ou morra. Alguns dos projetos que devem aparecer nessa lista incluem as responsabilidades de esposa, administradora da casa, filha, estudante, empregadora e funcionária. Pessoalmente, amo ficar em casa, afinal, é ali que trabalho. E amo que minha casa esteja arrumada e limpa. No entanto, em alguns dias é difícil lavar mais de 8 porções de roupa na máquina. Enfrentar o processo de colocar sabão e amaciante, esperar todo o ciclo da lavagem. Todavia, isso é algo que precisa ser feito, e isso realmente abençoa minha família. A seguir vem as tarefas que poderiam ser categorizadas até mesmo como espinhos na carne. Veja bem, aquelas coisas que você precisa, mas não quer fazer. Aquelas tarefas difíceis ou desagradáveis que você sempre adia. Para mim, com frequência, isso corresponde à minha correspondência atualizada. Conheço mulheres que adoram fazer compras, mas para mim, prefiro ficar em casa e escrever. No entanto, certamente tenho de fazer compras com regularidade. É uma tarefa que precisa ser feita, encaixada em um cronograma já bem lotado de atividades, algumas delas com prazos de entrega rigorosos e compromissos sérios assumidos anteriormente. Depois de ter escrito sua lista, é hora de priorizar as tarefas e os projetos mais importantes. Pergunte a si mesmo: se eu pudesse só fazer uma coisa amanhã, o que faria? Qual seria essa atividade?
Isso, obviamente, ocupará o topo de sua lista. Como definir prioridades representa um grande desafio. Criei o hábito de orar enquanto enfrento esse processo de tomada de decisão. Preciso da orientação de Deus enquanto faço escolhas referente a meu cronograma. E eis as boas novas. Se em seu dia de 24 horas tudo o que você conseguir fazer for aquele item prioritário, o que está no topo da lista, você pode considerar seu dia um grande sucesso. A vida, cada minuto dela é uma preciosa dádiva de Deus. Além da vida que o Senhor lhe deu, Ele tem planos incríveis e grandes propósitos para você. Portanto, devemos agir conforme alerta o título do livro de John Piper. Não jogue sua vida fora. Esse autor implora. A maioria das pessoas passa pela vida sem paixão por Deus, gastando a vida em discussões triviais, vivendo em busca de conforto e prazer. Não caia na armadilha de uma vida que não vale para nada. Aprenda a viver para Cristo e não jogue sua vida fora. Você consegue imaginar algo pior que uma vida que não vale nada? Estou sentada aqui com você, orando em meu coração. Não você. E oro por mim também. A cada dia, Deus lhe concede inúmeras oportunidades para viver com paixão, para fazer a diferença no mundo, para contribuir com os outros e dar honra e glória ao Senhor. No entanto, um dia típico com Deus começa com uma escolha. Escolher sair da cama, sabendo que Deus lhe deu um mundo a ser conquistado, uma vida a ser vivida, realmente vivida, e um importante trabalho a ser feito. Você não pode deixar essa escolha passar em brancas nuvens. Coisas a fazer hoje para que você possa aproveitar seu dia. À medida que você ora sobre o propósito pela graça do Senhor, de aproveitar cada um de seus dias, os passos a seguir pavimentarão seu caminho para um amanhã melhor. Este exercício ajudará você a dar o primeiro passo em direção a uma vida relevante, sair da cama. Passo 1. Defina em que horário você precisa levantar para que seu dia siga o caminho que você quer que ele siga e que ele precisa seguir. Passo 2. Vá para a cama a tempo de obter o descanso necessário antes do horário para acordar. Passo 3. Programe o despertador, um som bem alto, assustadoramente alto. Passo 4. Ore, peça a ajuda de Deus para acordar. Diga a Ele a razão pela qual é importante que você acorde em determinado horário. Repasse mentalmente seus planos, propósitos, compromissos e sonhos para amanhã com Deus. Siga em frente. O Senhor se importa com você. Afinal, se seus planos forem bons, eles devem ser provenientes do Senhor. Salmo 37, 4 e 5. Passo 5. Firme o propósito de levantar-se, independentemente do que acontecer. Não ceda a seu corpo e não se preocupe em não conseguir dormir o suficiente. Isso vale só por manhã. Lembre-se do adágio: a mente pode mais que o corpo e que o colchão também. Passo 6. Louve o Senhor ao ouvir o despertador. Coloque-se ao lado do salmista e clame com o amanhecer. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos regozijar-nos e alegrar-nos nele. Salmo 118, verso 24.